Por que você não consegue criar nenhum sistema web completo, mesmo depois de ter estudado diversas tecnologias? Ou seja, você estudou desde o básico, HTML, estudou CSS3, estudou JavaScript, estudou uma tecnologia backend, sei lá, Node.js, PHP, Java, C++, você estudou React, você estudou sobre base de dados, você estudou uma diversidade de frameworks. Você até consegue acompanhar aqueles vídeos de tutoriais no YouTube ou talvez aqui no canal, onde as pessoas te explicam passo a passo como você criar um determinado sistema, seja um e-commerce, um blog ou qualquer outro tipo de sistema, e você consegue seguir aqueles passo a passo sem nenhum problema e criar exatamente aquilo que a pessoa está te ensinando no vídeo. Mas quando chega a hora de você criar tudo isso sozinho, as coisas começam a ficar totalmente diferentes. Você não sabe por onde começar, você não sabe dar o primeiro passo, mesmo tendo todo esse conhecimento absurdo que você adquiriu estudando durante esse todo o tempo. E mesmo sendo capaz também de poder replicar, ou seja, seguir um passo a passo de um sistema completo e poder criar um sistema desses no YouTube. Quando chega a vez de você fazer isso tudo sozinho, as coisas realmente ficam totalmente diferentes. Aí você começa a pensar se vale a pena você continuar a seguir essa sua carreira como um desenvolvedor web ou se vale a pena você deixar isso tudo de uma vez por todas para trás. A verdade é que isso realmente dói muito e eu falo por experiência própria, pois eu passei por isso quando eu estava a iniciar os meus estudos sobre desenvolvimento web. E para você que não me conhece, eu sou Anela Com e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedoras web Pro Max, ou seja, um desenvolvedor web full stack capaz de criar aplicações web, websites, sistemas web complexos e modernos usando tecnologias de ponta. E hoje eu estarei exatamente a falar sobre o porquê que você e diversas outras pessoas não conseguem criar um sistema sozinho a partir do zero, mesmo depois de ter estudado diversas tecnologias. E de algum certo modo eu estarei de uma forma ou de outra a ajudar a si e outras pessoas que irão ver esse vídeo a acelerarem suas jornadas em se tornarem desenvolvedores web Pro Max. Ou seja, essa é uma das grandes características de um desenvolvedor web Pro Max, ser capaz de criar um aplicativo web, um website, um sistema web a partir do zero até ao fim. E se você gosta desse tipo de conteúdo e pretende um dia se tornar um desenvolvedor web Pro Max, vai logo se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Desse modo você não vai perder nenhum outro conteúdo novo que vai te ajudar a acelerar a sua jornada. E vamos ao vídeo. Primeiro, para começar, de onde é que surgiu a ideia deste vídeo? É que alguns dias atrás eu recebi uma chamada de alguém de Maputo. Para você que não conhece, Maputo é uma cidade cá em Moçambique. Ou seja, a pessoa ligou para mim, disse que via meus conteúdos na internet, disse que gostava e tudo mais dos meus conteúdos. E depois disso, ele fez-me uma proposta para nós podermos trabalharmos juntos em um projeto. A tal pessoa faz parte de uma das maiores comunidades de informática cá em Moçambique, a Mosdev. Então, eu sem nenhum problema, eu perguntei quem era a pessoa e perguntei o que ela fazia e tudo mais. Ele apresentou-se, explicou o que ele fazia e tudo mais e mandou-me o link da sua página do Facebook. Pois ele criava conteúdos semelhantes a esse em que eu crio, mas de uma forma mais alinhado a um tipo blog, ou seja, ele fazia em textos lá no Facebook. Ele enviou-me o link, eu entrei para a página do Facebook dele, fui vendo a página e tudo mais e me deparei com um post muito interessante, pois era um post onde alguém comentava de ter estudado diversas tecnologias e você vai ver quando eu for aqui a mostrar o post da pessoa que ele realmente estudou diversas tecnologias e diversas coisas. Mas a coisa que a pessoa reclamava era que ele não era capaz de criar mas sinceramente nenhum tipo de sistema a partir do zero. Então, eu vendo isso, eu me identifiquei com aquilo que eu era no passado. E sendo que eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web Pro Max, achei que seria bom que eu trouxesse esse tema para aqui e fosse abordar esse tema e dar-vos uma visão geral de como é que realmente cria-se um sistema do zero até ao fim. Então, vamos para a tela do meu computador para eu poder vos mostrar o post da tal pessoa. Então, nós estamos aqui na tela do meu computador, estamos aqui na página da Moskik, que é a página da pessoa que me contactou para podermos trabalhar numa parceria. E foi exatamente aqui onde eu encontrei a ideia de criar esse vídeo aqui que vocês estão a ver aqui hoje. Então, deixe-me só encontrar aqui
E se vocês quiserem, vocês podem seguir a página e ver lá se tem algum conteúdo interessante para si e tudo mais. Então vamos aqui atrás do post e aqui está. Aqui onde diz fonte Buguinho Developer. Então esse aqui é o post que me inspirou a trazer isso tudo aqui à tona. Então aqui ele diz: hoje um amigo desabafou comigo. Ele disse que estuda programação há anos, mas não consegue desenvolver um software completo. Ele já estudou OO, ou seja, orientação a objetos, programação orientada a objetos, já estudou Design Patterns, já estudou MVC, que é uma estrutura web, já estudou Frameworks, já estudou HTML, já estudou CSS, já estudou SQL, ou seja, ele já estudou realmente de tudo aqui. E mais um monte de coisas, só para não ler essa palavra aqui. Mas ele não consegue fazer um sistema. Então, ele diz aqui que ele conseguiu explicar o problema para ele usando um exemplo simples. Ele diz aqui: imagine que você hoje está desempregado, você não é bom em matemática, em física, em inglês e não se vê fazendo uma faculdade porque não quer ficar preso numa sala durante anos. Mas assim, mesmo assim você quer trabalhar, mesmo sabendo que não tem experiência em nada. Como você poderia arrumar isso? Simples. Seja bom em alguma coisa. E é essa parte que eu vou ter que realmente concordar. Você não pode estar aí a reclamar que você quer trabalhar, você quer ser um freelancer, você quer ganhar dinheiro ou algo parecido se você não tem nada para oferecer. Você tem que estar disposto a aprender alguma habilidade para que as pessoas estejam dispostas a te pagar pela sua habilidade. Então aqui diz: seja bom em alguma coisa. Ele diz: imagine que você analisou todas as possibilidades, viu que você poderia trabalhar como vendedor de pneus automotivos. Você pensa: eu vou fazer um curso rápido de técnicas de venda, relacionamento com o cliente e etc. E você se pergunta: mas será que isso é importante? Não, o mais importante é conhecer o produto. Imagine que você chega numa loja e pergunta ao vendedor: essa placa-mãe suporta DDR4, ou seja, placa-mãe de computador? E ele responde: poxa, não sei, deixa eu perguntar ao fulano. Aí você fica quieto e diz: eu já vi aqui na caixa e sim, ela tem suporte. Mas me responde uma coisa, você a perguntar para o vendedor: ela aceita qual geração de processador? E novamente o vendedor responde: poxa, não sei, deixa eu perguntar ao fulano. No mínimo você vai dizer: porra, isso na sua mente, no mínimo você vai dizer: então por que você não chama logo o fulano para me atender? Ou seja, o vendedor acima passou a menor credibilidade, se não nenhuma, porque ele simplesmente não sabia nada sobre o produto que ele estava a vender. Então, fica claro que o mais importante não é simplesmente ter uma boa abordagem, mas sim de ter o máximo de conhecimento sobre o produto. Aqui eu vou ter que discordar um bocadinho, não totalmente, né? Pois é importante que você tenha um bom conhecimento sobre o produto que você vende. Por exemplo, não faz sentido você montar, sei lá, um curso de como as pessoas podem aprender a fazer bolos se é que você não sabe fazer bolos, e vice-versa. Não faz muito sentido se você criar um curso de fazer bolos se você também não sabe como vender tal curso. Então aqui é uma combinação das duas coisas. Você tem que ter conhecimento sobre produto e tem que ter conhecimento sobre uma boa abordagem e tudo mais. Pois aqui acima, mesmo depois do vendedor não ter passado a credibilidade de que ele conhece o produto, dependendo da sua abordagem, você poderia ainda estar confortável com ele. Então, ele diz aqui: se ele tivesse estudado quais processadores são disponíveis, quais evoluções a Intel, a AMD implementaram nos últimos anos, blá 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 blá, qual a diferença de placa de vídeo e tudo mais, ele teria investido muito melhor o seu tempo. Novamente, volto a discordar. Você tem que estudar os dois lados. Você tem que saber vender e você também tem que ter conhecimento sobre o que é que você está a vender. Pontos muito importantes. Então aqui eu volto a discordar um bocadinho. E sim, o que isso tem a ver com o problema com o cara que não consegue programar? Ou seja, aqui eles tendem a usar uns escalões que eu não fico muito à vontade de mencionar aqui nos vídeos. O que esse exemplo que ele acabou de dar aqui tem a ver com programar simples? Como é que você vai fazer algo que você não sabe como funciona? Como é que você vai fazer um ERP para uma empresa se não sabe como é que aquela empresa funciona? Se você não entende como o setor financeiro funciona, como o setor de logística, e não sabe como o setor de logística se comunica com o setor comercial,
como é que você vai querer desenvolver um sistema que gerencie isto? Às vezes nós focamos em linguagens, frameworks, bancos de dados, infraestruturas e esquecemos do básico. E aqui eu vou ter que mais uma vez concordar, ou seja, muitos de nós quer começar nessa carreira e eu falar que você tem que estudar tecnologias A, B, C, D, X, Y, Z. Então nós estudamos todas essas tecnologias e pensamos que nós vamos meio que por mágica começar a criar sistemas, websites, ou seja, começar a ter os resultados que nós fomos prometidos quando nós procuramos o que é que nós devíamos aprender. E acabamos por nos esquecer de uma parte muito importante, ou seja, mesmo depois de você ter adquirido diversas tecnologias, você vai ter que estudar exatamente que tipo de sistema você quer criar. Não falo de ler ou algo assim. Por exemplo, aqui ele diz como o setor financeiro se comunica com o setor de logística, como o setor financeiro se comunica com o setor comercial. Ou seja, depois de você adquirir aquele teu range, ou seja, todas aquelas suas tecnologias, você vai decidir que sistema você quer criar. Vamos supor que você queira criar aqui um ERP para uma empresa. Então você aqui vai ter que ver como é que o setor funciona, como é que o setor comercial funciona com o setor de logísticas, como é que ele se comunica com o setor comercial, para que você possa construir um sistema que realmente vai ajudar a essa empresa. Então, ele diz, se você vai fazer um software para uma clínica, estude como uma clínica funciona, aquilo que eu estava a dizer, e como aquela clínica em específico trabalha, quais as regras de negócio, quais problemas o seu software deve resolver, um ponto que eu estaria a abordar daqui a pouco. Se você vai fazer um sistema para uma escola, pense quem são as partes interessadas no sistema, aqui software de terceiros, seu software terá que se conectar, softwares do governo, empresas que fornecem bolsas, grupos educacional, blá blá blá, blá blá blá, etc. Ou seja, são muitas, mas muitas coisas, mesmo que você precisa se preocupar. Além de linguagem é o de menos, que volto a discordar, linguagem não é o de menos. Se você pretende se tornar um desenvolvedor web pro Max, um desenvolvedor web, um programador, linguagem não é o de menos. Linguagem é uma das melhores coisas que você vai ter no seu arsenal de armamento, mas não ignorar esta parte aqui de você ter que conhecer as regras de negócios, as regras de negócio do software em que você deseja criar. Não, se você é um desenvolvedor, você vai ter que conhecer a linguagem, e a linguagem não é de menos, é algo muito, mas muito importante. Então, se você simplesmente tem aquilo de querer ter um sistema, você pode contratar um desenvolvedor e aí a linguagem para ti vai ser de menos, mas aqui a linguagem é um ponto muito importante. Que ele diz, linguagem é apenas uma ferramenta, certo? Imagina um carpinteiro que tem um martelo top, mas que não sabe onde martelar, ou um motorista que tem um caminhão, mas que não sabe manobrar, ou um músico que tem um violão, mas não sabe tocar. E esse exemplo aqui faz muito sentido. Não faz sentido alguém ter um range, ou seja, um arsenal muito grande de tecnologias web e não saber que sistema criar, não saber como criar um sistema. É muito importante que você estude o todo no geral, né? E depois de nós lermos isso aqui, eu agora quero aqui vos passar umas dicas de como é que vocês realmente podem criar um sistema do zero ao fim. Ou seja, quero vos fazer um overview, uma visão geral de como é que um software é realmente criado, ignorando a parte das tecnologias. Vamos partir do pressuposto que você já tem as tecnologias na mão e você está com dificuldades de criar um sistema ou algo parecido. Então vamos voltar à nossa visão normal. Então nós acabamos aí de ver um post da página Mozgeek e acabamos de ver aí o post do Bugin, que tinha aprendido diversas tecnologias, mas não conseguia criar um sistema. Então, eu agora vou vos fazer um overview, ou seja, uma visão geral de passos básicos, como é que realmente cria-se um projeto, como é que realmente cria-se um sistema. O primeiro ponto pode parecer sem noção, mas é que você tem que definir que projeto, ou seja, que sistema você vai criar. Os sistemas existem vários, existem sistemas de gestão, e nesses sistemas de gestão existem sistemas, por exemplo, a gestão escolar, a gestão de estoque, sistema para gestão de uma mercearia, posso assim dizer. Então, e se você for anotar para algum tipo
Se você for anotar e olhar para uma das pessoas em que dizem ter essa dificuldade de ter aprendido diversas coisas e não conseguir criar um sistema, você vai ver que elas não sabem que sistemas elas querem criar. Você vai perguntar que sistema você quer criar, ele vai dizer simplesmente quero criar um sistema. Então eles ignoram esse ponto aqui. Você tem que ter em mente que sistema você quer criar. No início isso pode parecer algo complexo e você pode começar por ideias simples como um simples blog, um simples portfólio, uma simples lista de tarefas, calculadoras e outros sistemas simples. E alguns sistemas complexos você tem uma plataforma de ensino à distância, tem um e-commerce, um jogo e outros tipos de exemplos complexos de sistema. E essa tarefa aqui é muito importante, pois você não pode construir algo que você não sabe o que é. Por exemplo, não faz muito sentido eu parar aqui nesse vídeo agora de dizer constrói. Ou seja, eu posso dizer constrói um sistema, ou seja, é um ponto a mais. Você vai ir atrás de um sistema, mas mesmo assim você ainda vai ter que procurar por diversas ideias. Aí é diferente de eu te dizer construa-me um sistema para e-commerce. Aí você já vai estar um bocadinho mais direcionado e focado. Então lembre-se desse primeiro ponto. Defina que sistema você quer criar. E segundo, você tem que definir aqui quais as funcionalidades que você quer para o seu sistema. Ou é uma linguagem mais técnica, você tem que definir os requisitos funcionais. Que você vai definir exatamente aquilo que você quer que seu sistema faça, detalhe por detalhe. Lembrando que no início pode parecer algo complexo, mas com prática você vai perceber que isso é algo muito, mas muito simples. Por exemplo, vamos supor que nós decidimos ir pelo caminho do blog, nós decidimos criar um blog, ou seja, nós já passamos pelo ponto 1. Ou seja, agora é hora de nós irmos para o ponto 2, definirmos quais são as funcionalidades do nosso blog. Por exemplo, em um blog nós temos a capacidade dos usuários poderem entrar e ler os posts que tem lá no blog. Temos a capacidade de um usuário de nível administrador poder adicionar um novo post, alterar o post, deletar o post e tal igual. Nós já mencionamos aqui dos usuários poderem ler os posts. Então essas são as funcionalidades básicas que nós vamos querer no nosso sistema. Você pode fazer isso aqui com um bocadinho mais detalhe. Lembrando que quantas mais funcionalidades você quer adicionar, mais complexo esse exercício vai se tornar. E quanto mais complexo for o seu sistema, mais complexo vai ficar você definir aqui as funcionalidades. E não tenha medo de fazer isso, pois faz muito sentido. Quanto mais complexo irá ser de você desenhar as funcionalidades. Mas a verdade é que quando você começa gradualmente até chegar nesse nível de complexibilidade, ou seja, de querer criar algo realmente complexo, acontece que você já vai ter meio que criado um solid ground em inglês, né? Ou seja, uma base muito sólida que o que eu estou a falar aqui que vai ser complexo já vai ser muito fácil para ti, pois você já terá experiência em definir as funcionalidades para o seu sistema. E se você está gostando dessas dicas até aqui, lembre-se de deixar seu like e partilhar esse vídeo aqui com alguém ou simplesmente colocar no seu status, stories do Instagram, WhatsApp, só para dar aquela força no canal. E agora que você já escolheu que tipo de sistema você quer criar e já decidiu quais as funcionalidades teu sistema irá ter, você vai agora ir para o passo 3, que é desenhar a aparência do seu sistema. Lembrando que aqui não precisa ser algo muito, mas muito complexo. Mas quanto mais complexo, na maioria das vezes, mais profissional tende a ser. Lembrando mais uma vez que você não precisa de se preocupar, ou seja, você tem que olhar qual é o seu grau, qual é o seu grau de estudo, qual é o seu grau de experiência com isso. Se o seu grau de experiência com isso for baixo, ou seja, se você ainda não fez coisas como essa de decidir que sistema você quer criar, definir quais são as finalidades que ele vai ter, desenhar sua aparência, eu altamente recomendo que você comece com graus de expectativas baixos, ou seja, não coloca na sua mente que você vai logo fazer uma coisa grande, pois você não tem ainda a experiência necessária para poder fazer isso. Então aqui no passo 3, como eu disse, você vai definir a aparência, ou seja, você pode usar ferramentas como Photoshop, Figma, Adobe XD ou pode ainda fazer isso na folha, ou seja, quando eu mencionei essas ferramentas aí, Photoshop e tudo mais, você logo começou a pensar, penso eu, mais uma coisa para aprender. E se você não tem conhecimento com essas ferramentas, você pode realmente começar, como eu disse,
por fazer isso pelo papel. Isso eu acho, ou pelo menos tenho a certeza que você consegue fazer. Você consegue lá esboçar como é que os botões vão ser e como é que o blog vai estar. Por exemplo, nós estamos aqui a seguir o exemplo de um blog. Você pode definir a imagem estará aqui, o título estará aqui embaixo, a descrição aqui embaixo, o botão de like, como é que estará e tudo mais. Então aqui você vai definir a aparência do seu sistema. E isso aqui nos leva agora para a parte 4, que é desenhar a base de dados. Ou seja, parece mais um termo complexo, mas você pode ficar despreocupado. Sendo que nós estamos aqui a criar um blog, nós vamos precisar de certa forma guardar essa informação. E nós guardamos a informação em nosso sistema usando bancos de dados, ou seja, bases de dados. E aqui você vai começar a definir como é que sua base de dados será. Nesse caso, nós vamos continuar aqui com o exemplo do blog. No blog nós teremos usuários e teremos posts, ou seja, basicamente serão essas duas entidades. Quanto aos posts, o que é que nós vamos querer guardar sobre os posts? Nós vamos querer saber o título do post, iremos querer saber a descrição, iremos provavelmente querer saber quais são as pessoas que deram like ou quais são as pessoas que deram dislike. Já quanto aos usuários, nós vamos querer guardar seu nome, talvez a sua idade, sua password, para que eles possam fazer login e o seu e-mail. E provavelmente iremos também querer guardar quais são os posts que ele deu um dislike ou deixou um like. Então isso aqui é uma visão geral de como é que você pode desenhar a sua base de dados. Você pode procurar pela internet, em blogs ou mesmo vídeos, de como é que você pode desenhar uma base de dados de uma forma mais profissional. Lembrando que eu estou aqui a fazer uma visão geral para que você saia da armadilha de aprender diversas tecnologias, ou seja, ter diverso conhecimento técnico e mesmo assim não conseguir aplicar o seu conhecimento técnico. E isso aqui nos leva aqui ao passo 5, onde você vai começar a adicionar as funcionalidades ao teu sistema. Você criou lá o esboço da sua aparência, você passou aquilo para HTML, CSS e JavaScript, ou seja, o seu front-end. Você já desenhou como é que a base de dados estará e tudo mais. Agora é hora de você colocar isso tudo junto, adicionando as funcionalidades que você definiu lá no ponto 2. Por exemplo, com o blog nós definimos que teremos um usuário de nível de administrador que ia ser capaz de criar os posts, ia ser capaz de alterar, ia ser capaz de apagar. Definimos que teriam usuários normais que seriam capazes de ler aqueles posts e ser capaz de colocar um like e colocar um dislike. Não sei se você consegue perceber até aqui que isso é realmente muito, mas muito fácil. Nós estamos a dar aqui um exemplo com um sistema fácil. Mesmo que fosse um sistema complexo, provavelmente você poderia levar mais tempo listando as funcionalidades e tudo mais. Mas indo em vias de regras gerais, isso seria basicamente a mesma coisa. Depois de você criar as funcionalidades, ou seja, de você colocar as funcionalidades no seu sistema, nesse caso depois de você ter criado a aparência, o banco de dados e ter criado a parte do back-end, seja lá usando Node.js, PHP, Java, Python, qualquer linguagem que você decidir adicionar, você vai ter que passar para a fase de teste, ou seja, até aí basicamente o teu sistema já estará criado, ou seja, terá uma boa aparência, ou seja, terá feito front-end, já terá desenhado o banco de dados e já terá também adicionado as funcionalidades. Então é hora de você testar tudo isso junto para ver se realmente aquilo que você desenhou está a funcionar. Então, continuando com o nosso exemplo do blog, você vai testar se as pessoas conseguem ler sem nenhum problema. Você vai ver se as pessoas conseguem dar um dislike, se as pessoas conseguem colocar um like. E quanto ao ler, não quer dizer você levar um analfabeto e tentar fazer ler um blog. Ou seja, se não há alguma interferência nem do lado do sistema que impeça as pessoas de conseguirem ver os blogs e tudo mais. E você vai testar também as funcionalidades do administrador, nesse caso que é adicionar, alterar o blog e poder apagar tal blog. Então você vai fazer todos os testes de todas as funcionalidades que você definiu lá no ponto 2 e você adicionou cá no ponto 5. E depois disso, você certificar que o seu sistema está corretamente, ou seja, certificar que o seu sistema está a funcionar como você queria que ele funcionasse, você vai para o passo 7, o estágio da implantação. Ou seja, passando o seu sistema para o modo produção.
onde você vai colocar ele no ar para que outras pessoas possam acessar o seu sistema. Pois você já criou o seu sistema, já adicionou funcionalidade, já adicionou front-end, já fez o teste, agora é hora de você colocar isso no ar para que outras pessoas possam usar. E agora aqui faltam duas dicas que são realmente dicas Web Pro Max. São dicas que pessoas realmente muito boas, pessoas que já têm experiência nessa área, tendem a usar. E a primeira dica é aqui o ponto 8, que é otimizações em segurança. Depois de você ter criado todo o seu sistema, ter colocado ele no ar para que as pessoas possam usar, é hora de você fazer otimizações, ou seja, melhorar aquilo que já está criado. Por mais que você ache que isso já está ótimo, ou seja, você ainda pode melhorar aquilo que já está melhor, e isso é sempre possível. Falo por experiência própria. E também é hora de você adicionar segurança, pois você não quer que seu sistema, seu website seja atacado, seja colocado abaixo pelos hackers. E a outra dica super Web Pro Max, ou seja, que desenvolvedores profissionais tendem a utilizar, é monitorar e fazer manutenção do seu sistema. Ou seja, você já criou seu sistema e tudo mais, adicionou as funcionalidades, colocou ele no ar. Você já otimizou, já melhorou aquilo que deveria ser melhorado, você já colocou segurança. Você fez lá o teste atrás e agora que ele está em produção, ou seja, ele está realmente a correr no ar. Hora de você monitorar, ou seja, controlar e ver como é que o seu sistema está a correr. Se ele não está a lançar erros, se ele está a executar as funções, ou seja, as funcionalidades como ele deveria estar a executar. E aqui também você deve aproveitar esse momento para fazer manutenção, ou seja, corrigindo os erros que você vai vendo em produção, ou seja, depois de você ter feito a implantação e o seu sistema estará basicamente completo. Então, lembre-se que criar um sistema completo do zero ao avançado vai muito mais além de simplesmente você conhecer as tecnologias, como era o caso do Buguinho lá no post em que nós lemos, pois ele conhecia diversas tecnologias, mas não conseguia criar nenhum sistema. Então, isso vai muito mais além de você simplesmente conhecer as tecnologias. Você tem que saber que sistema você quer criar, você tem que ser capaz de definir as funcionalidades, você tem que ser capaz de fazer os testes, otimizar, colocar segurança, monitorar e tudo mais. Então, defina realmente de forma clara, lá no primeiro ponto, que sistema você deve criar, que sistema você pretende criar, ou para quem, para que usuário você pretende criar. Isso vai te guiar durante todos esses passos que nós acabamos aqui de listar. Pois, como eu tendo sempre a dizer, programação vai muito mais além de simplesmente escrever diversos códigos. Programação, eu acredito, pelo menos, que trata-se na verdade de resolver problemas e trazer novas inovações para nós como seres humanos. Então, lembre-se, defina aqui o projeto que você quer criar, defina as funcionalidades desse tal projeto, desenhe a aparência do sistema, ou seja, o front-end, desenhe o banco de dados, adicione as funcionalidades, ou seja, criando já o back-end, faça os testes das funcionalidades, coloque o seu website ou sistema no ar, crie optimizações, faça o que é necessário para que o seu sistema seja seguro, monitore e faça a devida manutenção do seu sistema para garantir assim que ele funcione durante longos períodos de tempo. E se você quiser criar um blog full stack, ou seja, desde o front-end até o back-end, que é exatamente aquele exemplo que nós estávamos a dar aqui no vídeo. No vídeo a seguir você vai encontrar um vídeo onde eu dou esse tutorial, ou seja, essa videoaula de como é que você pode criar um blog full stack, ou seja, passo a passo. E na descrição você também vai encontrar o link do mesmo vídeo. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever e comentar o que você achou do vídeo, se você ainda não fez isso. E eu sou o Anel Lacombe e eu ajudo pessoas como eu a se tornarem desenvolvedores Web Pro Max. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo.